Boa noite, pessoal. Vou colocar aqui nosso assunto de hoje. Vão entrando, fiquem à vontade. Passos iniciais para... Olá, Josi, seja bem-vinda. Seu plano de carreira. Só fixar aqui. Fixei o comentário. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, Ana Flávia, seja muito bem-vinda. Doutora Camila Medeiros, seja muito bem-vinda. Andréia Fatini, seja muito bem-vinda. Álvaro. Influx Adrianópolis, quanta honra ter vocês aqui, muito obrigada. Vamos iniciar hoje, então, mais um bate-papo com KR, o segundo agora do mês de maio. Vamos receber aqui a nossa doutora Aline, acho que muitos de vocês já a conhecem. Vamos falar sobre os passos iniciais para criar um plano de carreira. Tá tudo bem aí o áudio? Dá um joinha aí se vocês estão ouvindo bem, vendo bem. Basla, seja bem-vinda. Abraão, Gabriela. Esperar vocês entrarem um pouquinho aqui e aí eu vou chamar a doutora Aline. Vou dar uma verificada aqui nos filtros, gente. Tem que dar um jeito nisso, né? Não, esse não. Não. Tá difícil. Precisava de um filtro normal, só para dar uma melhorada na pele, mas não tá dando. Ai, gente, eu gosto de brincar aqui com vocês, né? Isso aí, tá muito claro esse? Duarte, seja bem-vinda. Juliana. Pessoal, vocês estão me ouvindo da onde? Vão falando aí. Tá bom esse filtro? Josi, por gentileza, me auxilia aí, minha personal. Lucy Braga, boa noite. Dayana, Tati. Campinas, olha que legal. Quem mais? Vai colocando aí. Bauru, olha que legal. Neves Fernando, seja bem-vindo. Ana Flávia, Belo Horizonte, seja bem-vinda de novo. Mãe, corações para a senhora. Capital, muito frio na capital, é isso? Guarujá, olha que joia, gente. Piauí. Isso que é legal, né? Esse momento aí de pandemia, mas independentemente disso, a internet, do modo geral, que nos aproxima, né? Que faz com que a gente tenha essa interação aqui com todos os lugares do Brasil. Muito legal isso. Para quem não conhece, para quem não me acompanha, né? Começou a acompanhar recentemente, o Bate-Papo com KR é um projeto de lives online. Hoje em dia todo mundo tem lives, mas o projeto começou antes disso, 2018, foi projetado, entrou em ação em 2019, e aí 2019 inteiro, e agora em 2020, sempre no meu bate-papo eu trago uma convidada ou um convidado muito especial para compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento deles. Então eu espero que vocês gostem da minha convidada de hoje. Se quiserem mandar perguntas ali na caixinha de interrogação, pode mandar. Não esquece de dar muito coraçãozinho aqui no canto da tela. Clica no coraçãozinho para avisar o Instagram que a live tá legal. Usa esse aviãozinho aqui, ó, para encaminhar para os seus amigos, principalmente advogado iniciando na carreira, né? Que precisa entender um pouquinho sobre essa advocacia. Joseandro Tonial, seja bem-vindo. Perdi meu filtro, gente. Eu tenho que ficar assim, né? Thaís Viana, seja bem-vinda. Ana Oliveira.
Vão entrando, pessoas, vão mandando aí, pessoal, o aviãozinho vai chamando os amigos aí, quem tiver interesse. Tia Carmen, Pato Branco está aí, ó, minha mãe, minha tia, isso aí, muito obrigada pela presença de todos. Vitor Tourino, e eu vou já chamar, entraram todo mundo, deram joinha, já encaminharam os aviãozinhos, dá pra gente chamar a doutora Aline já? Nel Rodrigues, muito obrigada pela presença, que legal, meu prof. Só baixar aqui. Coraçõezinhos. Olha, eu tô achando tão lindo esse tanto de coraçõezinhos que tá aparecendo aí, gente. Legal. Vão dando corações aí pra avisar o Instagram que vocês estão gostando, tá? Vou chamar aqui a minha super convidada. Boa noite, doutora Ademar Correia, meu pai. Muito obrigada pela presença aqui. Chamar a doutora Aline. Continua joinha, coraçãozinho, manda setinha. Patrícia, seja bem-vinda. Vou chamar agora a doutora Aline, minha super convidada de hoje. Olá! Que prazer, minha amiga, estar aqui! Boa noite, com muita alegria. Muito obrigada. Saudade de você! Pois é? Agora a gente tá mantendo muita saudade de todo mundo, né? Que não consegue mais encontrar pessoalmente, só nas lives. Pois é, a gente acaba que a gente mata um pouquinho da saudade na live também, né? Isso é bom. Isso aí. Então seja bem-vinda, Aline, é um prazer. Muito obrigada. Para mim também, minha amiga. Esse convite já aconteceu aí há algum tempo, né? Eu estava comentando com eles que não é de agora a nossa live, a gente tá há um tempo aí. E verdade. Essa pandemia para trazer mais conhecimento e bater um papo aqui bem legal. Então eu vou fazer uma apresentação bem rápida, que eu já coloquei teu currículo nos stories para deixar, mas aí eu vou falar novamente para as pessoas sintonizarem. Eu tentei botar um filtro aqui, mas não deu certo, fica só caindo, vou ter que deixar sem. Deixa assim. Queria ficar com a pele plena, mas não deu, eu tenho que ficar assim. Eu passei um blushzinho para dar uma disfarçada. Então, gente, essa pessoa alegre que está aqui comigo, que inclusive já fez parte de um outro projeto meu lá no escritório, falou com os nossos advogados de lá, porque eu sou super fã, então eu convido para estar em todos os meus projetos. E a doutora Aline é advogada, ela é especialista em processo penal, direito penal, desculpa, trabalho. Nossa, como é que eu falo de penal? Nossa, levei um susto agora! Eita. Eu falo a vida inteira do trabalho para falar penal. Processo de trabalho. Ela é criadora do método da cafeína jurídica, que todo mundo já ouviu falar. Inclusive, eu já mencionei, já fiz aqui alguns stories da cafeína. Especialista em gestão trabalhista para empresas, compliance trabalhista. Tem uma colinha aqui. Ex-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB. Hoje ela é membro do conselho da OAB, junto comigo. A gente divide bancada lá também. Professora, palestrante, enfim. Ela tem 1 milhão de atribuições, de qualidades e habilidades aí, mas o melhor deles é ser sua amiga. Mas o melhor deles é ser sua amiga. Boa. Minha amiga, minha parceira conselheira, super alegre, o que eu gosto da vibe da Aline, eu gosto que ela fala na cara, ela diz assim, ó, é assim, tá? Se você não fizer assim, você não vai conseguir, ponto. Que o mundo tá cheio de mimimi, tem que acabar com mimimi, só vai pra frente quem deixa o mimimi em casa. Exatamente. Mimimi atrapalha a gente. Exatamente. Bora lá, minha amiga, mande lá. Hoje nós vamos falar, então, a respeito dos passos iniciais aí pra gente criar um plano de carreira. Bora. Todo mundo sabe que a faculdade de Direito é bacharelado em Direito, a gente não sai formada advogada, né, Aline? A gente sai operador do Direito. E ali você vai escolher a sua carreira, vou fazer magistratura, promotoria, o que eu quero fazer? Mas a hora que você decide que você quer ser advogado, você tem que ter paixão por aquilo, você tem que ser perseverante, você não consegue simplesmente passar pela advocacia como um nada, porque você não consegue sucesso, com certeza absoluta. Tem que ter convicção, né, de que você quer ser advogado.
E você tem que saber também que você está na mesma altura dos outros, né? Porque tem muito advogado iniciante que tem aquela insegurança, aquele medo quando está na frente de um juiz, na frente de um promotor, de um defensor público, né? Então, os que estão aqui certamente escolheram a advocacia e querem entender Certamente. como crescer, como é que funciona, como que funciona. Passaram no OAB, graças a Deus, todo mundo passa no OAB, e aí você tem alguns dilemas, né? Eu passei por isso há 20 anos atrás, a Aline também passou por isso. Então, vamos escolher nossa forma de atuação, vamos escolher a nossa área de atuação, o local que eu vou atender. Hoje tá legal. Tipo de cliente. Tipo de cliente, você tem que criar teu network, precificar, como precificar honorários, criar tua autoridade. Então, tem um monte de coisa que tá passando na cabeça nossa como advogado quando você pega a carteira e fala, agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer na minha vida. Né, Aline? Então, assim, eu falo para todo mundo isso e vi que você também pensa assim, e estamos alinhada, que a advocacia é um negócio, que a gente precisa pensar na advocacia como um negócio, que a gente precisa investir nele e assim como um negócio, precisamos organizar, planejar, senão a gente não consegue sair do lugar. Então, como o primeiro contato aqui, primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a advocacia como um negócio, sobre a lojinha, que quem já ouviu falar da cafeína conhece a lojinha, as características e como você vê essa advocacia inicial aí como advogada. Vamos. Tá? Minha amiga, tenho nem como agradecer aqui tudo que você disse sobre mim. Realmente, meu maior atributo é poder lhe ligar no seu telefone pessoal e trocar essas figurinhas que são maravilhosas. Admiro muito o teu trabalho, sou uma das fãs aqui que sigo o teu trabalho e o modo como você faz. Que às vezes várias pessoas falam sobre a mesma coisa, mas o tipo de energia que você dedica é muito parecida com a minha. E eu adoro quando a gente conecta coisas parecidas. Eu acho que cresce muito rápido. E eu acho que uma hora é pouco, né? Já estou vendo aqui se eu consigo passar mais uma. Tá? Então vamos lá. Vamos ser rápido aqui. Que é o seguinte. A maior pancada, a primeirona porrada que todo mundo pega é aquilo que a gente não sabia que a gente precisaria saber. Algumas pessoas levam 1, 2, 3, 5 anos para chegar nessa porrada, outras pegam a porrada logo lá no portal, que eu digo lá na hora de pegar a carteira da OAB. Eu sempre conto essa história, quem aí já tiver ouvido alguma palestra minha vai ficar repetitivo, mas eu sempre fui uma aluna estudiosa, cara, sempre. Então, o que foi me dado, eu cumpri. Então, não teve nada que eu dissesse, poxa, poderia ter sido melhor, porque eu não me dediquei naquele quinto, sexto ou último. Não, eu me dediquei em todos. Fiz todos os estágios. Né? Aquele negócio lá do escritório de advocacia lá dentro, aquele que fazia rodízio, não sei se ainda é assim, que eu já tô velha, mas aquele negócio que é para defensoria. Que a gente fazia, como a gente carregava, melhor não. Xerox, né? Lembra do negócio da Xerox? Tá. Então, assim, eu fiz tudo. Então, não tinha nada que o MEC tivesse mandado lá para a faculdade que eu não tivesse feito. Fiz monografia, passei com nota máxima, passei de primeira na UAB. Então, quando eu me formei, eu tive uma sensação, Karen, de depressão, de melancolia. Eu senti como se alguém tivesse me enganado. Essa foi a verdade. Eu disse, me enganaram. Eu estudei, eu cumpri, eu me dediquei, eu não sou advogada. Então, eu senti que eu tinha comprado algo que não era meu. E eu sempre tive essa angústia pela vida prática. Eu sabia que ali na faculdade era muita teoria. Eu era estudiosa, eu lia teoria, sempre li. Só que eu ficava naquela angústia. No quinto, sexto período, se eu encontrasse alguém do nono período, eu dizia, você acha que você se sente advogado? Eu ficava naquela angústia de me formar. Não me sinto advogada. Eu, caramba, então deve ser no 10º. Aí pegava alguém do 10º. Já se sente advogada? A pessoa... Não, eu digo, meu Deus do céu, não é no 10º. Aí eu dizia, bom, deve ser no negócio da prova da OAB, né? Que né, lá que é o negócio da advocacia, né? Que quem não faz OAB não é advogado. Aí eu digo, passei de primeira. Aí saiu o meu nome lá, eu digo, não me sinto advogada. Aí lascou-se, né? Que eu digo, e agora? Aí eu disse, não, vai ser no dia que eu vou pegar minha carteira. Amiga, e fui toda trabalhada, no vermelho, olhão, cílio, saltão. Peguei a dita da carteira e na minha cabeça eu ia passar por algum portal ali dentro, que eu simplesmente ia sair do portal e ia me sentir a advogada. E nada disso aconteceu. E assim, né, a gente conta e ri, mas na época foi uma frustração muito grande. Sim. Eu lembro que no dia da carteira, meu pai já tinha falecido, mas minha mãe estava lá, e ela disse assim para mim, minha doutora! E ela me abraçou, e gente, aquilo me deu uma angústia. Em vez de me dar felicidade, eu disse, que doutora? Não sei fazer nada. Tipo, eu tô igual se alguém me disser... né? Eu digo, se alguém precisar agora de um advogado, eu vou me esconder, porque não sou eu.
E aí, olha que eu fui, eu meti a cara, e eu fiz sociedade com um amigo da faculdade, que foi o Volgo, eu trabalhei sozinha, eu digo, né, eu vendi comida congelada quando não dava para pagar as contas, eu dava aula de inglês, que eu já falava inglês. Enfim, eu fiz muitas coisas e absolutamente nada daquilo que eu realmente precisava saber estava no currículo da faculdade. Então chegou uma hora, cara, em que a advocacia, apesar de eu gostar e eu sempre viver da advocacia, ela simplesmente não funcionava para mim. E eu olhava e dizia, por que dá certo para todo mundo e não dá certo para mim? O que eu estou fazendo tão de errado que não dá certo para mim? Então foi aí que eu comecei uma jornada muito grande e eu descobri que a faculdade é de direito, não é de advocacia. E existe um buraco enorme, enorme, entre o que a gente aprende na faculdade e o que a gente precisa para ser advogado. Foi aí que eu comecei a divulgar e a contaminar todo mundo com a questão de que a gente tem que ver a advocacia como nosso business. A advocacia é business, é negócio. Só que aí vem a nossa tabela, o comitê de ética, e sai engasgando a gente, e a gente mistura negócio com publicidade, e publicidade com propaganda, e a gente acha que a gente não pode falar advogado e venda na mesma frase. E fica assim, até um negócio meio proibidão, assim, né? Só que quando a gente começa a estudar a fundo, a gente vê que é possível. E que a partir do momento que você entende que você é sua própria advocacia, mas eu não sou autônomo, não interessa. Eu sou advogado contratado de um escritório. Você é sua própria empresa. Eu não tenho CNPJ. Não me interessa. Aquilo que você tem que entender, que é o que eu trago forte no Cafeína, que é através do método, que você entende que a advocacia é seu business, é seu negócio, você começa a utilizar ferramentas do varejo, simples, a gente começa por baixo, dentro da advocacia. Você começa a saber que a sua postura, a forma de você se apresentar, você tem um público. Aline, mas eu nem tenho Instagram. Não é público de Instagram. É público de advocacia. Então, a maneira que você se posiciona na sala de casa no domingo, na igreja, no clube, nas redes sociais, tudo isso impacta o quê? O teu negócio. Sim. Que negócio, Aline? A tua advocacia, a tua carreira. E aí a gente começa a enxergar isso dessa forma, a gente vai começando a fazer mudanças automaticamente. E, Karen, você sabe que você faz isso, são, assim, resultados tão incríveis que você arruma, parece que você arruma um parafuso e conserta um telhado inteiro. Eu costumo dar um exemplo, né? Eu costumo dar um exemplo para eles, que é o seguinte: a faculdade de Direito é como se fosse, vamos dizer assim, uma faculdade de confeitaria. Vamos dizer que seja uma faculdade de confeitaria. O que eu vou aprender lá? Eu vou aprender a mexer com todas as espátulas, eu vou entender a combinação de todos os ingredientes, eu vou aprender a fazer bolo de casamento, bolo da vovó, bolo naked, bolo baixo, bolo sem glúten, bolo sem leite, todo tipo de bolo. Né? Aprendi na confeitaria. Aí, de repente, alguém lá, já tô me formando, né? Sou ótimo, aprendi tudo, a cortar, babá, fazer o biquinho, babá. Aí me levam lá na super confeitaria da cidade. Olha, equipe, vem cá, estagiário, vamos aprender como é. Ai, que coisa linda, aquela vitrine maravilhosa. Pronto, todo mundo tá diplomado, confeiteiro. Aí, essa é a faculdade de Direito. Na hora que chega para você fazer o bolo sozinho e vender, isso é advocacia. Só que aí ninguém te explica que tu vai precisar saber disso. Aí tu fica às cegas. Simplesmente às cegas. Aí o que você age? Intuitivamente. Você aluga uma sala, primeiro e maior erro. Aluga uma sala caríssima, que você não pode pagar, com o seu melhor amigo da faculdade. Aí você perde a sala, tempo e o amigo. São raros casos desses, né? E aí a gente vai construindo coisas no empirismo. Aí quando dá 5 anos de trabalho, cara, a gente tá cansado, a gente tá exausto, a gente tá liso. Outra coisa que você falou... Do primeiro ano, né? Não, aí a gente fica... Aí dá certeza. Aí você diz assim, pô, não era uma frustração, era uma certeza. Eu devia ter parado ali na hora que eu fui pegar minha carteira. Mas Deus já estava me dizendo que era para eu parar ali. Não tinha aquele portal, era ali que eu tinha que ter parado, né? Entendeu? Então, quer dizer, você passa a vida inteira. Então, olha, eu tenho alunos no Cafeína, Karen, que eles... Eu tenho aluno iniciante, tá? Mas eu tenho alunos que têm 15 anos de... Eu tenho aluno que tem mais tempo de advocacia do que eu. E eles chegam para mim e dizem, Aline... eu acho que eu já tô velho para aprender isso. Aí vem a questão da tecnologia. Aí depois que faz e aprende, tem resultado, ele diz, nossa, eu tenho 20 anos de carreira e é como eu digo no curso, em 1 ano de carreira útil,
Isso. Que eu, por exemplo, tenho 17 anos. Isso foi num congresso que eu fui de medicina em São Paulo. Olha por onde eu fui assistir congresso de medicina. E aí teve um médico, um bambambam daqueles lá, e eu gosto de ouvir histórias, sabe? Eu gosto de saber como é que a pessoa chegou lá, porque fez alguma coisa, não é? Diferente, né? De todo mundo. E aí ele chegou lá, 35 anos de carreira e tal, aí ele disse assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, e eu posso considerar os meus 10 últimos anos como de carreira útil. Cara, aquilo gravei pra mim. Porque eu tinha mais ou menos 13 anos de carreira, não inútil, porque eu sempre tive resultados. Sim. Mas assim, não era uma coisa planejada, entendeu? Eu não conseguia escalar, eu não conseguia viver financeiramente 100% daquilo. Eu fali duas vezes que eu me lembro, fora as outras que eu não contabilizei. E eu sempre tive a iniciativa de ganhar dinheiro. Mas cadê esse dinheiro? Por que ele não rentabilizava? Então, quer dizer, eu cheguei à conclusão, quando eu fui montar o método, que tem muita coisa que a gente tem que saber que a faculdade, não é que a faculdade não tenha te ensinado, é que ela nem disse que você precisaria aprender. Nem que fosse, olha, pega essa listinha e vai aprender sozinho. Isso, exatamente. Nada, absolutamente nada. E me fala uma coisa, na cafeína, na tua rotina, no dia a dia, tem muito contato hoje? Eu acho que de um ano... Quanto tempo a cafeína? Uns 2 anos a cafeína já tem? Ou não fez Não, a gente fez 1 ano agora. Um aninho. Um aninho, que legal. Na verdade, já estamos no meio do ano, né? 1 ano e meio. Um ano e meio, que legal. Então, assim, você falou dos que estão há 15 anos ou com mais tempo de carreira do que você, mas está naquela mesmice, naquela carreira que ele está todo dia pensando, será que não era isso? Será que não tinha que ter desistido lá atrás? E aí foi isso que eu te falei esses dias quando a gente conversou, que eu falei, o que chama a atenção na Aline é você escutar ela no ponto em que mexe com você nesse item. Fala assim, mas o que ela fez que virou a chave? O que eu posso fazer com 20, com 19, com 15, com 10, com 8 anos de carreira que eu vou virar minha chave? O iniciante ele vai seguir passo a passo da linha. Ok, vai se dar super bem daqui 10 anos. Se a gente for conversar com os cafeinados daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos, eles estão tudo top, né? Então, tudo top, eles estão começando tudo direitinho. O problema é aqueles que começaram tudo atrapalhar. Então, é importante a gente botar a mão na consciência e que não é porque nós estamos formados há bastante tempo que a gente realmente conseguiu alcançar o que deveria com a advocacia, se realizar com a advocacia, né? Mas, assim, nesse contato que você está tendo com todo mundo, qual que é a maior dificuldade? Ontem eu até falei da insegurança, que para mim foi insegurança no início. Mas qual é a maior dificuldade que você vê neles? E depois a gente vai passar para o restante para dar mais detalhes. Mas agora, no momento, qual é a maior dificuldade que você vê neles? Quais as dores que esse mercado advocatício, que está tão empobrecido, tão tristinho por aí, né? Que você consegue identificar? Para ver se alguém mais aqui consegue se identificar nesse momento. Olha, Karen, as dores são muitas. Existem as dores, aquelas principais, que é do iniciante, e existem as dores do veterano. O veterano, ele é até um aluno, ele é até um colega que eu trato com muito mais cuidado, com muito mais tato, porque ele aprendeu na porrada. O iniciante, ele já ouviu falar que não dá certo, mas não pegou a porrada ainda. Isso. Ele já quer aprender como se faz. O veterano é aquele gato escaldado. Ele já tem um nome na praça, tá entendendo? Então, as dores que a gente vê aqui. Primeira coisa, insegurança, medo e sensação de falta de capacidade. Aí a gente pergunta, né? Mas do que você tem medo? De tudo. De tudo. Ninguém tem medo de tudo. E antigamente eu achava, Karen, que o medo era aquele... deu medo, vai com medo mesmo. Hoje não. Depois de muitos estudos e conversas e congressos, eu vi que a gente tem que respeitar o nosso medo. Nosso medo, ele é aquele trava natural, instintiva, que faz com que o bebê não pule da janela, que faz com que você não pule num lago se você não sabe nadar. Então, hoje eu ensino os cafeinados a respeitarem o medo. Só que o medo tem que ficar na rédea. Essencial. A ausência de medo, na minha opinião, é imprudência. Sabe? Aquilo, vamos lá? Não. O medo existe por algum motivo. Aí, o que eu ensino eles a fazer? Deixa eu ver se dá para ver o quadro aqui. Estava até gravando essa aula ontem pro online. Por exemplo, você dá, a gente tem, deixa eu pegar o outro pincel aqui. A gente tem aqui, deixa eu só desligar aqui para ver se pronto. A gente tem aqui como se fosse um quadrinho do medo. Aí a pessoa diz para mim, eu tenho medo de quê, Aline? De tudo na advocacia. Nunca é tudo.
Aí a gente vai conversando. Atender o cliente, você consegue? Atender o cliente eu consigo. Eu adoro falar com as pessoas. Então já passamos do primeiro passo. Petição inicial. Eu travo, Aline, não sei o que fazer. Opa, localizamos um medinho aqui. Protocolar, usar os sistemas, andar pelo fórum. A gente vai passando, sabe? Aquele, aqui eu consigo. Aqui. Cara, é fácil, assim, não fácil, mas dá para você localizar o medo. Aí você trabalha só dentro dele. Aí você perde aquilo que eu chamo de arcabouço, de casaco do medo. E você mesmo vai aprendendo ali. Como é que a gente aprende a fazer audiência? Estudando e fazendo. É simplesmente assim. E outra coisa, vai ser horrível. Tua primeira audiência vai ser a pior da tua vida. Teu primeiro vídeo vai ser o pior, horrível. A tua primeira live vai ser horrível. Aí vai ficar pegando coisa, pegando no brinco, e coçando a cabeça, não lembro mais nem o nome da pessoa. Então faz logo, pra se livrar. Trabalho e chama de direito. Não, e eu pensando, caraca, penal. Eu digo, deixa eu abrir um Google aqui pra mim. Será que eu tô na live certa? Tu pensou, será que eu tô na live certa? Não, eu tô com a minha cabeça louca, né? Será que a Karen me falou que era penal? Eu me esqueci. Tá entendendo? Então, a gente tem essas dores e a outra principal dor é não conseguir sobreviver da advocacia. Essa é uma das maiores dores. Tenho medo de não conseguir entregar. Sabe outra coisa, surpresa, Karen? Muita gente tem medo de não ter cliente. E esse é a primeira objeção que é quebrada. Quando você começa a aplicar as técnicas pequenas de postura, posicionamento. Ontem eu estava passando para as meninas a técnica do funil, para a gente ir nichando matérias. E aí você vai criando autoridade e constância sobre aquilo, com constância. Aline, mas eu fiz 3 posts e não deu certo. Meu amigo, eu estou falando de constância por 1 ano. Outra coisa, minha amiga, a advocacia é lenta. Quem quer imediatismo, desliga a live, vá-se embora fazer outra coisa. Sai, que tem gente na fila. A advocacia é lenta, a advocacia é ciumenta. Se você pega o seu tanquezinho de energia e distribui entre 3, 4 coisas, ela, corre, porque ela é ciumenta. Então tem que lidar com ela com muito cuidado. Só que ela fica. Só que ela não cai de graça no colo de ninguém. Já é difícil para quem está praticando 1% todo dia. Porque a grama do vizinho é mais vezes. Minha colega, enquanto você dorme, o vizinho está lá parando as ervas daninhas. Se não chover, ele vai jogar balde à noite de água lá na plantinha dele. E vai semear e vai ter paciência para esperar. Então, essas dores do imediatismo, do não conseguir meu cliente, do medo da concorrência. Cara, se as pessoas soubessem, né, minha amiga, que a concorrência acontece num lugar tão minúsculo, a verdadeira concorrência mesmo. E outra coisa, o nosso produto é abstrato. Então, a gente tem dificuldade de tatear. Quer dizer, se eu tenho 3 pincéis, 4 pincéis, eu sei quanto custou cada pincel, eu boto o meu lucro, eu sei que por menos disso eu não vou vender, e eu tenho uma expectativa de receber. E se eu não tenho pincel? E aí? Eu dou entrada numa reclamatória hoje, eu dei uma entrada, um acidente de trabalho, 254 mil. Como é que eu vou botar isso na minha planilha se eu não tenho nem expectativa de audiência? Mas lá a gente aprende a tirar do abstrato, porque a gente tem que ter um pouquinho desse visual. Agora, outra coisa, ninguém vai ter resultado de nada. Essas são as primeiras dores, né, que você perguntou. Essa incerteza, o medo da concorrência, o medo de não entregar e o medo de não ter cliente. A primeira delas que eu vou te responder que está errada é o medo de não ter cliente. Quando você começa aplicando as ferramentas mínimas, base, chão de fábrica, a primeira coisa que vem é o cliente. Aí o caboclo se assusta. Meu Deus do céu, tem um cliente. O que eu faço com ele agora? Como atender? Como responder? Aí, como cobrar? Aí eu costumo dizer que se você só resolveu bem um problema quando você cria 2 no lugar dele, né? Então, acabou o cliente. Aí, agora, o que eu faço com ele? Aí, geralmente, a pessoa foge, né? A pessoa entra naquilo que eu chamo de zona nebulosa. Ela começa a acumular em cima da mesa ou digitalmente uma pastinha de direito de família, uma de previdenciário, uma de crime, e ela não sabe nada, e ela não vai resolver nada. E muitas vezes o cliente já deu até uma entrada em dinheiro. Aí começa aquela atuação do avesso. O cliente começa a correr atrás de você, você começa a não atender mensagens, não atender telefone, você começa literalmente a fugir daquilo que era o seu objetivo, que era o seu cliente. Então é aí que entra um método, um planejamento que vai te dar os passos. Como é que você vai fazer aquilo sem passo se você nunca fez?
Outra coisa que eu trabalho muito com eles também, Karen, é uma espécie de perdão a si mesmo. Porque, olha, às vezes você pega pessoas, minha amiga, com 15, 17 anos de carreira, aí quando ela dá aquele start, que ela entende o que precisa ser mudado para ter outros resultados, a pessoa fica um pouco irritada, achando que perdeu 15 anos, entendeu? Que perdeu 10 anos. Só que como que você vai ser culpado por não ter feito uma coisa que você não sabia que você precisaria saber? Não dá. E outra coisa, tudo que a gente fez antes da advocacia, a gente traz na bagagem. É diferente, por exemplo, uma pessoa que trabalhou em loja de departamento, que trabalhou em fábrica, que tem experiência no distrito industrial, que trabalhou em restaurante, que vendeu quentinha na rua. Essa pessoa traz uma carga de vida absurda de experiência. E o que a gente faz? Molda ela dentro da advocacia. Claro. Não tem absolutamente nada perdido. Agora, imagine você fazendo isso tudo às cegas, como a maioria de nós fizemos. Vai dar certo? Uma hora vai, porque se você não desistir, vai. Mas é aquele negócio, eu tenho 2 caminhos entre uma floresta. Imagina lá, tô andando numa floresta. Aí tu sabe que vai ter bicho peçonhento, que vai passar noites frias andando lá dentro, que vai parecer o fim do mundo. Mas se você está no caminho A, e tem alguém ali da equipe de produção te dizendo, esse é o caminho, tá correto, esse é o caminho, você continua. Claro. Agora, se você não tem nem certeza se aquele é o caminho, a direção, o que você vai fazer no primeiro bicho peçonhento? Volta. Aí começa tudo de novo. Uhum. Aí começa a perder tempo, dinheiro. Outra coisa, Karen. Começa aquele medo daquele bicho peçonhento que você viu que você não tinha visto antes. Aí é outro tipo de medo. Perfeito! Olha o nosso amigo Beto Simonetti aí. Grande Beto Simonetti. Adoro esse Beto. É muita honra. Não é não? Gente, adoro esse Beto. O Beto é fã de todas as lives. Ele é o homem live. Ele assiste muita live. Obrigada, meu amigo, pelo carinho. O Beto adora live, né? Verdade. Então, eu vejo muito isso também com os veteranos, porque a pior sensação é aquela sensação de você ter trabalhado, estar ocupado o mês inteiro e não conseguir pagar suas contas e ninguém te reconhecer. Sabe, eu escutei de uma aluna outro dia, ela dizendo assim, é mais fácil a gente ter uma sentença do que fazer acordo, porque cliente não acredita no advogado. Nossa, aquilo doeu. Aquilo doeu, entendeu? Aquilo doeu. Eu vou ajudá-la ali a ela trabalhar nessa confiança, que a primeira coisa é fidelização. Você tem que falar e aquele cliente tem que ter a plena certeza de que ele está assessorado pelo melhor advogado do mundo, que é você. Agora, Karen, eu vou te dizer uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir. Está faltando conteúdo. A gente só consegue... Essa insegurança deles, de que não conseguirá responder o cliente, para de atender ligação, manda o WhatsApp falando que está ocupado. Aí surge sempre o compromisso, né? Não tenho dia, não tenho hora para te atender. Começa a desviar, porque muitas das vezes realmente é a falta de conteúdo. Saiu da faculdade da forma que saiu e acha que está apto para fazer qualquer coisa. A gente passa 15 anos estudando todo dia sobre alguma coisa diferente para você poder, ou então sobre a mesma coisa para você ficar expert naquilo, assim como você na área de trabalho. E o advogado sai ontem da faculdade e acha que já tem bagagem suficiente para atender qualquer tipo de cliente. Eu acho que a falta de conhecimento e a busca por ele é essencial. Esse 1% aí, fala do 1%. Amiga, isso que você falou agora, muita gente quer, mas não faz. A gente estuda há 15 anos, diariamente. E eu vou te ser bem sincera, os dias que eu não consigo estudar, que eu fico com o meu conteúdo acumulado, outro dia tu fizeste uma live que eu botei, não lembra mais o tema, eu botei aqui, eu tenho uma lousa aqui atrás também, onde eu coloco assim rapidinho, coisas, né, que é para eu não esquecer. E a tua live tá lá para ver. E passou e não consegui ver. Não consegui ver depois e tal. 2, 3 dias que eu passo sem estudar o que eu preciso, aquilo vai me deprimindo. Eu vou sentindo que eu vou definhando. Dá uma agonia. Então, um exercício que eu passo para eles é esse aqui, ó. 1% todo dia. Mas é todo dia. Aline, hoje é aniversário da minha mãe. Todo dia. Aline, hoje é Natal. Todo dia. Aline, hoje está chovendo. Qual a parte do todo dia que você não entendeu?
É todo dia, não tem desculpa. E, cara, é 1%. E chega uma fase que mesmo você fazendo esse 1%, aconteceu comigo. Olha aí a Kathleen, nossa grande cafeinada. Kathleen tá arrasando. Kathleen. Agora ela tá Gente, Kathleen, uma menininha, esses dias. chegou lá super tímida, não podia nem olhar pra cara dela direito, que ela ia fazendo umas placas vermelhas nela, assim, sabe? Olha aí, cresceu que só a Kathleen. Kathleen resolveu... Tá falando ali, ó. Vai. E esse 1%, minha amiga, ele é tão poderoso e chega uma hora que você faz... Aconteceu várias vezes comigo. Eu olhei e disse, cara, minha carreira parou. E eu faço 1%. Minha carreira parou. Aí, uma vez veio uma amiga minha de fora e ela disse, Aline, não parou. Olha para isso, olha para aquilo. Eu disse, nossa, é verdade. É que ele é tão pequenininho, esse 1%, que você tem certeza que você não está fazendo nada. Mas é o que eu digo para as meninas lá no Cafeína. Se você tivesse, por exemplo, feito uma caminhada de meia hora nos últimos 2 anos, sua saúde estava diferente. Com certeza. Com certeza. Esse 1% é a única coisa que vai criar esse escudo que vai fazer com que você fique imune ao medo, à insegurança. Eu fiz um desafio com eles. É que meu livro está bem para ali, eu vou subir e vou desligar aqui. Eu fiz um desafio com eles. Pegue um livro, qualquer um, porque a Cafeína Jurídica ele é sobre advocacia, ele não é sobre direito do trabalho. Sim. Então eu atendo 100% das áreas. Aí eu fiz um desafio com eles. Galera, pegue um livro. Qual, professora? Qualquer um. Sei lá, diz um aí. ICMS. Na área trabalhista, reforma trabalhista. Aí eu até indiquei um para o pessoal do Direito do Trabalho, que foi o livro do Manual da Reforma Trabalhista. Tipo, tu tá te sentindo desatualizado, tá com essa angústia, com essa segurança, é só o conteúdo que vai te dar esse escudo. Então você vai pegar o livro e vai abrir da capa. Ai, por onde eu começo? Da página 1. Abre a capa, leia o índice, começa da página 1, histórico. Vai lá. E leia 10 a 15 minutos todo dia. Todo dia! Sabe o que é isso aqui? Olha aí, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um foguetinho, tá? Desenhado pelo meu filho. E aqui, foi? Aqui, ó, tá vendo que é o comecinho? É um pintadinho aqui, tem um pintadinho qualquer aqui. O que significa? Sim. Esse tem 1%. Todo dia, no mínimo 10 páginas de qualquer livro, ponto. Leu as 10 páginas, vai pintar até acabar. Ah, que legal! Pintarinha! Você pintar todas as linhazinhas até terminar. Pega livro de 300 páginas, pega livro de 200 páginas, dá 20 dias, 30 dias, 15 dias, sai um foguetinho prontinho. Então é como... Fantástico! É o que você fez aí, eu tenho esse desafio aqui em casa. Tem que ler, tem que preencher esse foguetinho, senão a gente não vai ser nada. Tem que preencher o foguetinho. Gente, amei o foguetinho. Vai ficar para mim o foguetinho. É fantástico. Isso aí, cara, você pegar... Quer dizer, faça uma experiência. Por exemplo, amanhã. Bom, ninguém tá saindo de casa, né? Mas para quem tá, enfim. Antes de sair de casa, leia 10 minutos do livro que você escolher, do tema que você escolher. Você vai ver que no 5º, 6º dia, você vai sair de casa assim... se sentindo mais forte contra o mundo, contra qualquer coisa. E aí é a técnica do input que eu chamo para eles. Tudo que você coloca dentro do seu cérebro é aquilo que sai. Então é muito fácil conhecer pessoas que falam sobre aquilo, elas com certeza estudam aquilo, nada vem de graça. Então se você passar o dia inteiro ouvindo iPod, podcast de direito do trabalho, reforma trabalhista, aí eu assisto 2, 3... Daqui a 3 dias eu só consigo falar nisso. É natural, o out, ele sai de acordo com o que entra. Então, se você quer trocar o seu conteúdo, quer alavancar o seu conteúdo, começa aí com um foguetinho. Pega o livro da página 1. O livro tem quase 600 páginas. No final do ano você terminou. Você já pensou se você tivesse feito isso nos últimos 3 anos? Seu conteúdo estaria diferente. A gente tem hoje em dia, Karen, a facilidade da especialização, ela corre a nosso favor. Antigamente, você precisava ser aquele super advogado de todas as causas. Não precisa mais, isso é bom. Exatamente. Quer dizer, eu tenho colegas hoje que advogam previdência exclusivo BPC. O cara não faz mais nada. Tá rico. Tá feliz. Vai afunilando, igual você falou, igual a caixinha, né? O advogado generalista, aí o advogado generalista do trabalho, daí do trabalho que trata só para empregador, do trabalho que trata só... E aí exato. Vai ficando o expert.
Ó, o funil vai abrindo aqui. Olha, eu, por exemplo, trabalho com direito do trabalho, né? Minha área. Aí eu desci o funil para trabalhar com empresas. Aí eu desci mais o funil para trabalhar com micro, pequenas e empresários invisíveis, que eu chamo, que é o autônomo, o MEI. Eu trabalho com invisíveis. Dentro deles, eu trabalho com gestão preventiva, gestão de pessoas e compliance. É esse carinha que eu quero que compre o meu produto. Sim, sim. Então, como ele é só um... Da tal da concorrência que você estava falando antes. Ah, mas tem 14 mil advogados, mas quem que faz isso, que a Aline faz? 5. Ah, então minha concorrência são 5. E isso a gente não pensa no começo da carreira, isso não pensa antes de você planejar. Mas agora entrando no aspecto mais direto do nosso tema... Ai, tá caindo meu negócio aqui. Que a gente fala pouco. A gente fala pouco, né? Já perceberam isso. Quais os pontos principais que devem ser analisados para possibilitar essa criação desse plano? Que aí você não... Cara, eu até separei. Cafeína, mas pode falar um pouquinho. Pode, super. Eu até separei alguns pontos aqui, tá? Primeira coisa é definir um objetivo possível e bem claro. Muita gente acha que definir objetivo é colocar assim: o que você quer para sua vida daqui a 3 anos? Eu quero ser feliz. Cara, meu cachorro quer ser feliz. Ele quer acordar e viver feliz. Então é pouco. Tem que ser mais. O que você quer ser feliz como? Dando aula, gerando transformações na vida de outras pessoas, ganhando muito dinheiro, ganhando pouco dinheiro. A gente vai se surpreender com as respostas. Nem sempre o dinheiro está lá. Quando as pessoas falam em sucesso, elas falam mais em reconhecimento pessoal e profissional do que dinheiro. Então, a primeira coisa aqui é definir um objetivo, mas é muito difícil definir esse objetivo, porque as pessoas estão enraizadas no que elas têm hoje. Então, se hoje ela não tem dinheiro e ela não tem conteúdo para vender, ela vai dizer assim: ah, então eu tenho que ser contratada. Nem sempre. Porque você pode adquirir. Então, primeira coisa que eu digo, objetivo, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem tamanho, ele tem ação e ele é delimitado pelo tempo. Tudo isso para você achar um objetivo. Então, quando a pessoa diz assim para mim: ah, eu quero ser um advogado famoso. Famoso como? No Brasil inteiro, internacionalmente, na sua cidade, na sua família. O que é que vai te deixar com o peito cheio de orgulho? Você quer ter uma sala onde? No 6º andar, no térreo, ela tem entrada de vidro, que cheirinho que tem lá dentro, a tua cadeira de couro, a tua mesa. Você tem que ter na sua mente ido lá nesse local muito antes dele vir até você. Isso é traçar um objetivo. E eu vou te falar, quando eu atuo em mentoria, a grande maioria tem mais dificuldade em achar isso do que fazer o resto. Aí sabe o que acontece? Normalmente a pessoa pega... Exato. Aí fica difícil planejar porque eu tô às cegas, eu não quero ir, não sei para onde eu quero ir. Ou você pega um objetivo do coleguinha. Você pega um coleguinha que já tenha feito o dever de casa e você diz: eu quero ser igual a ele. Mas por quê? Porque ele já tomou todas essas decisões que são difíceis. Aí você acaba pegando, vestindo uma roupa que não lhe cabe. Não foi feita para você aquela roupa. Então, primeira coisa, faz uma avaliação pessoal muito grande. Defina exatamente quais são os seus objetivos, só que eles têm que ser possíveis. Não adianta, por exemplo, ele ter muita fé, muita possibilidade se ele for irreal. Por exemplo, eu sou um estagiário, ganho meio salário mínimo, trabalho meio período, mas eu tenho muita fé, eu sou muito positiva, eu rezo muito, no final do ano eu vou comprar uma Mercedes. Não, mano, tu não vai. Tá? Não vai. Palpável, então tem que ser algo concreto, uma meta exato. Que seja possível de ser alcançada. Ele pode ser exato. Falta de espaço de tempo. Quando tiver 10 anos, 5 anos, 8 anos, 1 ano, 3 anos, mas não como estagiário, ganhando meio salário. Exato, né? Exato. E aí, às vezes, esse objetivo, que é o final da nossa linha de chegada, que é um dos mais difíceis para o plano de carreira. Por quê? Porque é com ele que eu vou traçar todo antes. E muitas vezes, Karen, para fazer um plano de carreira, a gente precisa ter 2, 3 planos para chegar aqui. Tem plano de carreira que leva 6, 12, 24 meses. E aí você tem que ter uma renda extra, você tem que dar 2 passos para trás para dar um passo para frente. Mas só que a primeira é esse daí.
A outra coisa é elaborar estratégias, parar de atirar no escuro. Então, você tem que ter um plano de estratégias para chegar aqui. Por exemplo, eu tive um aluno que ele trabalhava no varejo durante a vida dele inteira. Na verdade, ele era gerente de uma loja de shopping. Ele ganhava bem, porque ele ganhava um percentual sobre o que os vendedores deles vendiam, né? Ele era chefe de equipe, blá, blá. Fez a faculdade inteira, se formou e continuou na loja. Ele ganhava bem, então o objetivo dele nem era dinheiro, mas ele precisava daquele reconhecimento profissional. Ele gostava muito de estudar, muito estudioso, já tinha feito 2, 3 coisas e blá, blá, blá. E aí o que aconteceu? Ele tinha várias opções ali, só que ele tinha 3 filhos, uma vida completamente estabilizada, para ele largar tudo e virar estagiário. Ele tinha experiência zero, ele só fez a faculdade e muitas vezes nem fez. Fez trabalho, porque trabalhava em shopping, virava madrugada e não conseguia fazer. Então, você precisa de uma estratégia. Pô, Aline, dá para montar uma estratégia de um cara desse? Dá, pior que dá. E eu me surpreendi com a estratégia dele, tá? Ele pegou, ele acabou... Esse é o cara que voltou 5 casas atrás para depois para frente. Ele fez um planejamento de 5 anos para viver da advocacia. Ele vendeu, desalugou a casa que ele tinha. Ele voltou para casa da sogra, trocou filho de escola, tudo muito bem alinhado com a esposa dele, uma pessoa maravilhosa, e simplesmente ele teve que reformular a vida pessoal dele para caber, talvez, naquele salário de advogado iniciante. Que ele queria, que ele teria. E aí ele disse, eu vou passar 3 anos aqui. Por quê? Porque é uma das estratégias. Se você quer ser autônomo, vale a pena trabalhar no contratado. Se é uma das suas estratégias. Muitas vezes as pessoas se dão tão bem naquele contratado que ela fica. Ela se realiza ali dentro. O escritório vira uma casa, uma família, você se sente reconhecido. E tudo que você tinha traçado para cá, para o finalmente, você conseguiu lá. Inclusive financeiro. Então, esse plano de carreira, ele vai sendo alterado. E ele é muito individual. Outra coisa que eu deixo aqui para traçar o plano é você reconhecer seus ativos. Você tem que fazer uma análise de consciência e saber o que são seus ativos. Ativo é tudo que faz com que você possa ganhar dinheiro. Ativo não é o dinheiro em si. Então, às vezes, a gente faz uma análise e passa batido nos ativos. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que eles não trabalham, vamos dizer assim, a pessoa não trabalha, né? Mas fica em casa, se formou e tal, e tem uma renda aí de algum lugar. A pessoa diz assim, eu não tenho ativo nenhum, eu não tenho casa própria, eu só vivo aqui, tipo, mora com os pais ainda. Eu não... Pô, você tem internet o dia inteiro, de graça. Isso é um ativo. Você ter a sua internet paga numa velocidade full o dia inteiro, isso é um ativo. Meu avô tem um depósito lá não sei aonde que ele não usa mais para nada. Ele disse que eu posso usar. É um ativo. Você saber falar em público é um ativo. Você ser bom de venda. Pô, Aline, eu não entendo nada de direito. Nada, não sei nada. Mas eu vendo biquíni para esquimó. É um ativo. Então, você tem que juntar onde você quer chegar, estudar estratégias reais e possíveis, analisar os seus ativos e definir objetivos claros. Isso seria um dos passos iniciais para chegar lá. Só que, às vezes, antes da gente começar a fazer isso, a gente tem que fazer uma análise pessoal. Porque a gente fica muito tímida para colocar aqui. Às vezes você acha assim, eu tô gorda para aparecer em vídeo. Tem isso. Eu me formei muito velha, meus filhos já estão se formando, deixa isso para eles. Já passou a minha fase. Mas isso aqui não dá certo porque meu avô era advogado e morreu pobre. É cada uma que a gente escuta. Então, são assim, muitas objeções que a gente tem que lidar na fase pessoal do aluno, para depois ele chegar até aqui. Aí, descobrindo teus ativos, cara, é uma roda, né? Aí você vai trabalhar os teus recursos. Descobrindo os teus recursos, você cria produtos. Criando produtos, tu coloca o quê? As tuas prateleiras. Aí tu cria tua lojinha. Aí monta a lojinha. Então, é um sistema igual um corpo humano. Na venda do produto, lá na venda do produto tem algo bem bonitinho que você vai colocar na prateleira, que é o que a gente faz, presta serviço, vende. O que a gente vende? O que você vende de produto? Para quem que você vai vender? Exato.
Várias vezes as pessoas falam assim, mas eu perdi um cliente, mas que cliente? Aquele cliente nem era da sua área, nem era o que você poderia atender, ele nem pode ser considerado como um cliente perdido. Então, muitas vezes a pessoa não sabe nem qual é o que você está vendendo, nem para quem que você vai vender. Como você vai colocar o seu produto na vitrine? Você não vai nem quanto é. Nem quanto, exatamente. Eu vi um dia tu falando de um bolinho, né, que chega na vitrine lá da padaria e fala assim, eu quero esse bolo, quanto custa? A tiazinha do bolo sabe dizer quanto que custou para fazer a Ana do bolo. E quanto custa aquele bolo. Aí você chega no teu escritório, você tem vergonha, você não consegue calcular, você não sabe como calcular. É uma dificuldade que a gente tem. Eu até fiz uma live aqui com a Bia, que é aquela que tem a Beatriz Machnik, que fez o livro da precificação. Ela tem 3 livros de precificação, só precificação. E aí a live foi inteira só precificação. Foi professora também da CNBA, porque a dificuldade, e ela é única no país, que só trata exclusivamente, o nicho dela é só esse. Olha só. Precificação para escritório jurídico. Então, a gente trata... Então, realmente, a pessoa não sabe o que ela vende. Qual é a especialidade dela, qual é o nicho dela, para quem que ela vai vender. Colocar até a fisionomia aqui no vídeo, para oferecer o que e para quem. Né? Então, tudo isso está lá para montar o objetivo que ele vai começar a dar os passos. Exato. E ó, nós estamos com alguns minutos próximos aqui do encerramento, mas quais as dicas de ferramenta prática para o advogado que está aqui assistindo? Olha, o Dr. Choi ali, ó, sou fã das duas. Muito bem, Dr. Choi, muito obrigada pela presença. Ó, a Catherine disse que a lojinha já fica pronta, Aline. Daqui a pouquinho a lojinha dela está pronta. Já, ela tá nos finalmente já, tá só pintando a fachada. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Live maravilhosa, que tem uns elogios e tudo mais. Então, Aline, o que dá para colocar na prática? Vamos tirar nossos medos, vamos fazer o quadradinho que a Aline fez ali, ver todos os medos que a gente pode ter nesse início. Não é início de carreira, é início dessa nova formatação, dessa sua reinvenção, desse início de carreira útil, como o professor disse lá. Exatamente. Então, quais as ferramentas que a gente tem que usar efetivamente, colocar em prática para que esse plano que a gente desenhou aqui todo bonitinho consiga sair do papel? Porque eles podem até conseguir fazer, né, Aline? Fazer o objetivo, desenhar quais as metas, tudo, mas depois como sai do papel? O que utiliza? Qual ferramenta? Enfim, dá umas dicas. Primeira coisa, você tem que aceitar que isso existe. Essa necessidade de entender a advocacia como um negócio. Não dá para viver da advocacia sem um negócio. O atira dali, o eu tô desanimado, mas isso não existe, tem jeito. Mas a primeira coisa é aceitar que existem coisas que você precisa estudar fora do direito para você vencer no direito. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que não tem milagre. Tem muito trabalho duro, muitas horas antes da casa acordar e depois que a casa dorme, como eu chamo. Durante todo o dia. Até quando? Até dar certo. E depois que der certo, você continua porque deu certo. E outra coisa, é você ter certeza de que tem pessoas que nascem com talentos naturais. E é muito bom quando a gente consegue descobrir um talento aqui ou acolá. Mas para quem não conseguiu descobrir seus talentos, existe a persistência. Persistência é aquilo que o atleta faz durante 3 anos para correr durante 1 hora. Persistência é aquilo que diferencia quem não sabe fazer e quem fez todo dia durante 1 ano. Depois que dá certo, a gente olha para a doutora Karen hoje, a gente diz, nossa, essa mulher tem talento. Como ela é talentosa, e nem sabe o que a Karen passou para dar certo. Só que ela fez dar certo. Com certeza, algumas características lhe foram naturais, é óbvio. Por exemplo, eu gosto muito de falar em público, é um talento meu. E tá tudo bem eu ter esse talento, porque você tem o seu, descubra. E aceite o seu talento. A gente está numa geração do mimimi tão insuportável que a gente não aceita mais nem o que é bom na gente. Então aceita, ele veio de graça para ti, agarra ele. Uma coisa que para nós, ali no torneio, sempre fala, maximize o que você tem de bom e minimize o que você tem de bom. Isso, exato! Maximize aquilo que você vai ser sucesso. Deixa de se preocupar. Ótimo! Eu fiz um vídeo, deixa de se preocupar tanto com aquilo que você é 9. Vai em cima daquilo que é 10, ou então deixa de se preocupar com 5. Vai em cima do que você tem 10. Exato. E a gente faz o inverso. Exato. É isso. A gente gasta energia que a gente não dá mesmo. Mas às vezes a gente fica com vergonha de dizer. Por exemplo, eu fiz faculdade particular, eu ganhei carro com 18 anos. Isso me faz menor? Ah, mas tem gente que foi de ônibus. Eu sei que tem. E esse era o problema da pessoa. Eu tive outros problemas. Esse não foi um problema para mim. E tá tudo bem. Perfeito. E eu tirei o melhor disso.
Eu fiz uma faculdade muito bem feita. Por isso que eu tenho essa necessidade de ajudar quem tem essa dificuldade, que eu fui muito abençoada na minha. Eu passei de primeira, eu não precisava trabalhar no início da faculdade. E tá tudo bem, a gente tem que assumir o que a gente tem de bom. E depois, se você puder, compartilhe, ajude outras pessoas. Ajudar o próximo te faz muito bem, faz você crescer, ajude de graça. Ajude, ensine aí o que você sabe. Eu não sei nada, vai aprender alguma coisa. Agora, para de reclamar. Parem de reclamar. Ah, é porque é o presidente da República. Ah, é porque é o presidente da OAB. Esqueça. Vai estudar, que não tem nada que vença você ler um livro e você saber tudo sobre a reforma trabalhista. Você vai ser convidado para palestrar, você vai dar aulas, você vai achar saídas para processos que ninguém nunca achou. Óbvio! Óbvio! Outra coisa, junte-se aos bons. Quem está perto da doutora Karen sabe disso, a equipe dela fala isso o tempo inteiro. Como é bom estar perto dela, porque ela compartilha o que é nobre, ela compartilha o que ela sabe. Então fique perto de pessoas, às vezes maiores que você um pouco, onde você possa sempre aprender. Né? O Dr. Choi sempre diz isso, quem tem um grande amigo tem sempre uma sombra por perto. Aproveite isso, é bom, isso são escolhas inteligentes que a gente faz. Então o que eu vejo hoje, minha amiga, são muitas pessoas deprimidas com a profissão, afogadas naquilo ali, mas elas não querem solução. Elas querem só balançar a brasa da desgraça para a desgraça crescer, a flama da desgraça ali dentro, entendeu? Você dá uma solução, ah, mas não posso não porque eu tenho filho, todo mundo tem. Ah, mas não posso não porque eu tenho coisa para pagar. Maninho, quem é que não tem? Isso aí, Aline, resumindo. E a gente vai dando um jeito. Entendeu? Você, para mim, é um exemplo incrível para a tua equipe. Obrigada. Você tem verdadeiros pupilos aí dentro, e mesmo que eles saiam daí, eles levam teu nome, assim, com um carinho, um amor, uma força. Você acha que essa energia não volta para você? É óbvio que volta. Faço com tanto claro que volta. E muitas vezes, olha, Karen, já fui perguntado o seguinte, Aline, você não acha que você está criando sua própria concorrência? Essa pergunta me marcou. Já te perguntaram? Cara, não é? Você está ensinando as pessoas a ser uma KR, tá? Até colocou aqui, ó, time KR, que eles me chamam de KR, né? Então, Karen, você está fazendo o que com o teu Instagram? Qual é o teu propósito no Instagram? É formar outros igual a você? Você quer perder teu posto? Meu Deus do céu! Uma pessoa que pensa assim, Aline, você não precisa conversar com essa pessoa, nem discuta, cara. Nem discuta com uma pessoa que pensa assim. Se você não está aqui no planeta Terra para deixar um legado, para passar o que você sabe para o outro, não precisa estar aqui. A gente está aqui para isso. Pode ir embora. Pode ir embora. A gente está aqui para isso. A gente estuda para isso. A gente trabalha para isso. Ralado pra caramba. Você acha que chegou no escritório? Ah, como que chegou no escritório? Como que a Aline conseguiu ser a idealizadora do Cafeína? Daqui 5 anos a Aline tá bombando, milionária. Olha, ela é muito sortuda, né? A Aline é muito sortuda. Vixe, ela tá né? Então a gente tem que... O que você tá falando aqui é resumo de tudo. Foca, estudo, trabalho, nada fora disso. Não tem pote mágico, não tem, né? Não tem nada disso, né, Aline? Nossa, tanto que eu não consegui acompanhar. Parabéns pelo a gente vê. Duas. Caé, todo dia um aprendizado, muito orgulho do time. É uma professora maravilhosa, muito orgulho dessa líder. Ixi, tô me achando aqui nessa live. Resolvi esse caminho. Aqui, ó, Aline. Ana Maria, resolvi entrar no caminho da reciclagem, graças à baixa Deus da doutora Ana Cláudia, que indicou a cafeína. E depois... Ah, Ana Maria, maravilhosa. Gente, deixa eu falar, ela tem uma bebê recém-nascida, que ela passa o dia inteiro aí na pandemia, trancada em casa, blá, blá, ela maratona no YouTube de madrugada. Ela me manda umas perguntas 2h15 da manhã, como se fosse 2h da tarde. Que legal. Gente, eu adoro. Eu não vejo, tô dormindo. Vão dizer que ela é sortuda também. Aline, falta 1 minuto e 30. Quer dar um tchau para todo mundo? Amiga, só gratidão. Gratidão pelo teu trabalho, gratidão pela tua amizade, gratidão por receber esse amor todo de vocês aqui. Ah, aqui é o menino, um bebê, o Moisés. Tá? E assim, continua no teu trabalho, Deus vai te abençoar muito, porque é um trabalho assim, muito incrível mesmo, sabe? E assim, onde eu puder ajudar, onde você lembrar de me chamar, eu estou inteiramente à sua disposição. Espero que a gente volte logo para nossas reuniões lá no Conselho. E para a galera que está aí, junte-se aos bons, estejam perto de pessoas como a Karen, sigam os conselhos dela, deixa esse povo mimizento de lado. Tem muito espaço aí para a galera que quer fazer, que quer aprender, sabe? Tá cansado? Descansa um pouquinho.
Mas não perca o foco, ainda tem muita coisa para acontecer, acredite. É isso, gente. Resumo, um beijo. Beijão para vocês, galera. Convite. Tchau. Imagina! Tchau, tchau!